Olá, meus amigos. Vamos fazer agora um resumo do capítulo 2, que trata da investigação criminal dos crimes de homicídio, mostrando as suas peculiaridades, as suas particularidades. Hoje em dia não tem como tratar desse assunto sem estudar a denominada cadeia de custódia, que é uma novidade trazida pelo pacote anticrime, que vai do artigo 158, letra A, até a letra F. Qual a natureza jurídica de uma cadeia de custódia? É um meio de obtenção da prova. E o que é um meio de obtenção da prova? Vejam, vamos imaginar a prática de um feminicídio no interior de uma residência. O marido, por ciúme, o que é muito comum, infelizmente no nosso país, resolve matar a mulher na frente dos seus filhos menores utilizando de uma faca. Ele mata na sala da casa aquela mulher com várias facadas, arruma algumas roupas, coloca numa mala e vai embora. Isso na presença dos seus filhos menores. Está o cadáver prostrado no interior da sala, várias manchas de sangue, a faca do lado de fora, um rastro de sangue e alguns restos das roupas da própria mulher já rasgadas, vestígios de luta na casa, vários móveis já caídos, e segue-se aquela trilha de sangue. É chamada a polícia. Normalmente chega em primeiro lugar a polícia militar. A primeira coisa que a polícia militar tem que fazer é preservar aquele local do crime. Preservar o local do crime e não deixar que outras pessoas cheguem até a chegada, aí sim, de que interessa, que são os peritos. E tem que ser preservada a cadeia de custódia, que é um meio de obtenção da prova, visa preservar justamente a idoneidade dos vestígios. Vejam nessa cena de crime que eu acabei de relatar para vocês. Quantos vestígios existem nessa cena do crime? Existe o cadáver em si, existem as manchas de sangue, existem os objetos destruídos, caídos ao solo no interior da casa, existe o instrumento do crime, que é a faca, existe aquele rastro de sangue e assim por diante. Tudo isso, todos esses vestígios materiais do crime têm que ser preservados. Isso é a cadeia de custódia, é um meio de obtenção da prova, de preservar esses vestígios. Para quê? Para que futuramente, preservados os vestígios, esses vestígios todos sejam submetidos à prova pericial. Então a arma vai ser submetida a uma perícia, o sangue, o rastro de sangue vai ser submetido a uma perícia, o local dos fatos vai ser submetido a uma perícia chamado laudo de local, e o próprio cadáver vai ser submetido à principal das perícias que existe no Código de Processo Penal, que é o laudo cadavérico ou o laudo necroscópico. Então, a cadeia de custódia, ela serve justamente para preservar todos esses vestígios materiais para que futuramente sejam eles periciados num laboratório, no Instituto Médico Legal, no Instituto de Criminalística, você mantendo essa finalidade da cadeia de custódia, manter a idoneidade, se preservar aquele vestígio, impedindo que ele seja contaminado, por exemplo, com outro material biológico, que ele seja trocado, que ele seja alterado de alguma maneira. Vamos falar agora das etapas da cadeia de custódia, etapas essas previstas em lei. É como se fosse um encadeamento de vários elos unificados pela lei, que passou a prever no artigo 158, letra A até letra F, a novidade do pacote de crime da cadeia de custódia. Vamos ver exatamente quais são as etapas dela. Em primeiro lugar, começamos pelo reconhecimento. Tem que se reconhecer os vestígios. Os vestígios podem ser visíveis, aqueles perceptíveis a olho nu, ou podem ser latentes. Há, por exemplo, determinadas manchas microscópicas de sangue que só vão ser percebidas através de uma luz, de uma perícia específica para se detectar aquelas manchas de sangue. Então vamos voltar àquele nosso exemplo do feminicídio que aconteceu no interior de uma residência na frente das crianças. Lá você vai ter que reconhecer os vestígios latentes, aqueles que não são perceptíveis, e também aqueles visíveis. Primeira etapa, portanto, é reconhecer o local do crime. Depois, isolar o ambiente, o local em si do crime. O local pode ser imediato, mediato ou relacionado. Por exemplo, o ambiente imediato. No interior da casa, naquela sala onde foi praticado o feminicídio, é o ambiente imediato. O ambiente mediato pode ser, por exemplo, o quintal da casa em que há uma mancha escorrendo de sangue.
E um local relacionado é um local onde não houve a prática do crime. Por exemplo, o assassino, o homem que praticou aquele feminicídio, vai para a residência da mãe dele pegar roupas e deixa, por exemplo, as roupas rasgadas e manchadas de sangue dele na casa da mãe. Recolhe o resto numa mala de viagem e vai embora. Esse local, que é a casa da mãe, que foi visitada pelo assassino antes de fugir, é um local do crime relacionado. Então nós temos o ambiente do crime, o local imediato, onde foi praticado o crime, local imediato, é um local próximo, nas redondezas, relacionado ao crime, e o local chamado relacionado, que é o local onde não foi praticado o crime, nem direta, nem indiretamente, mas tem uma relação com a prática desse crime posteriormente. Então temos reconhecimento, isolamento. Terceira etapa, fixação. É perceber onde está aquele vestígio e descrever aquele vestígio. Seja num laudo, seja em fotografia, seja tirando foto, por exemplo, do cadáver, da faca, anotando a extensão daquela faca, anotando as perfurações no corpo da vítima, é fixar. Fixar significa dizer, pura e simplesmente, descrever todos aqueles vestígios materiais encontrados no local do crime. Coletar. Então, por exemplo, aquela arma do crime, aquela faca ensanguentada, as manchas de sangue, os objetos quebrados no interior da casa. É preciso coletar todos esses vestígios materiais. Apenas o perito que vai coletar com todas as cautelas possíveis esses vestígios, colocando em embalagens. Pode ser embalagens térmicas, colocando num envelope, colocando em um saco plástico devidamente indevassável. Esses vestígios todos, eles têm que ser acondicionados. Acondicionados, como eu disse, pode ser numa embalagem térmica, pode ser num envelope, pode ser num saco plástico, mas quando são acondicionados, vai ter um zíper e vai ter uma identificação de quem fez o acondicionamento, o horário, qual é a sua função, se é um perito criminal, se é um investigador de polícia. Então, no acondicionamento já há uma identificação de quem coletou e acondicionou naquele espaço, que seja embalagem térmica, seja envelope, como eu disse, ou um saco plástico. Tem que ter essa identificação. Depois nós vamos transportar esse vestígio. Vamos ter que saber quem é que transportou esse vestígio do local do crime até a chamada central de custódia, que é o local que vai receber esses vestígios devidamente documentados. Então, entre o transporte, que é levado pode ser pela Polícia Militar, pode ser pela Polícia Civil, pode ser pelos peritos, preferencialmente pelos peritos, que vão transportar do local do crime até a central de custódia, que é um local, um departamento do Instituto de Criminalística que vai receber esses vestígios e vai identificar quem trouxe o vestígio, qual o horário, como é que está a condição da embalagem e vai preservar esse vestígio no local público, afastado do réu, de testemunhas, da vítima, dos parentes da vítima. Não pode, então, por exemplo, um próprio parente da vítima pegar um vestígio material e ele mesmo levar para a central de custódia. Não, tem que ser um policial, de preferência, um perito que tem que ter recolhido aquele vestígio e levado até a central de custódia, onde vai ser identificado quem é que trouxe aquele vestígio. Então temos o transporte e que é recebido pela central de custódia. Na central de custódia vai se mandar para a perícia, para fazer, por exemplo, a perícia no instrumento do crime, para se fazer a perícia naquela mancha de sangue, é o chamado processamento. Processamento nada mais é do que a realização do laudo pericial em si. Realizou a perícia, é subscrito o chamado laudo pericial, encerrou aquela etapa do processamento, vamos armazenar esse vestígio, porque pode ser necessário uma nova perícia, ou pode a defesa requerer uma contraperícia naquele material para chegar a outras conclusões que chegou o perito oficial. Então vamos armazenar, porque aquela prova pode ser útil, pode ser utilizado como uma contraprova em prol da defesa ou para esclarecer alguma dúvida que remaneça daquele laudo pericial. Então vamos armazenar. Quando não tiver mais utilidade, quando não for necessária mais nenhuma outra perícia complementar, há pura e simplesmente o descarte, joga-se fora aquele vestígio.